Dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você está vendo isso. Vamos falar hoje sobre movimento uniformemente variado. Eu sou o professor Jussando Paiva, sou professor de Física e de Matemática. Vamos começar aqui com o que é o movimento uniformemente variado. O movimento uniformemente variado trata-se de um movimento no qual há uma mudança de velocidade, chamada de aceleração, que ocorre com uma taxa constante, né? Então, a principal característica dele é a aceleração, né? A fórmula da aceleração aí é a variação da velocidade pela variação do tempo, né? Que você está vendo aí na fórmula, que seria mais ou menos a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Como a velocidade aqui nós temos como exemplo aqui uma bolinha, então como essa velocidade da bola aumenta, ela percorre distâncias cada vez maiores em intervalos de tempo iguais, né? Então o que acontece aí é que a distância entre duas posições sucessivas ela aumenta com o passar do tempo. Há outras características do movimento retilíneo uniformemente variado, é o que? O sinal da velocidade ela determina se o movimento é progressivo, ou seja, quanto maior a velocidade, ou ele vai ser progressivo. Quanto menor a velocidade, menor que zero, ou seja, se ela for negativa, o movimento ele é retrógrado. Ok? Sinais diferentes de velocidade e aceleração. Então, se a velocidade for positiva, ou seja, maior que zero, e a aceleração for negativa, ou menor que zero, ou se a velocidade for negativa, que é menor que zero, e a aceleração maior que zero, o movimento é retardado, tá ok? E no caso que os sinais são de iguais de velocidade e aceleração, onde a velocidade é positiva e a aceleração é positiva, ou a velocidade é negativa e a aceleração é negativa, o movimento ele é acelerado. Essas são as conclusões. Então, o que a gente vai vir agora? Temos aqui a função horária da velocidade, ok? A velocidade, a fórmula dela é velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Geralmente a gente chama essa fórmula, eu costumo dizer nas minhas aulas, que essa fórmula é conhecida como voo atrás. Por quê? Porque fica fácil de lembrar. Eu tenho um voo, né, que é o V0, e tenho um A de A e o T de trás, né? Então eu vou atrás. Então essa é a fórmula da velocidade em relação ao tempo, né? Então essa é uma função horária da velocidade em relação ao tempo. Aqui, em seguida, eu vou passar para vocês a outra fórmula, que é a fórmula da função horária da posição ou do espaço, tá? Em relação a que eu vou ter o espaço final, vai ser o espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E o que acontece aí é o seguinte, nada mais é que ela é a fórmula do sorvete. Você presta atenção no início dela, você vai ter o SO do sorvete, você vai ter o V do sorvete e vai ter o T do sorvete. O começo é o mesmo da fórmula que vocês aprenderam na aula passada. O que tem de extra? O V lá do sorvete, ele é o V0 agora. Ele passa a ser uma velocidade inicial, porque eu vou ter variações dessa velocidade, certo? E além disso, eu vou ter a aceleração, porque agora no movimento uniformemente variado, eu tenho a aceleração trabalhando aí. Na outra eu não tinha, a aceleração ela era nula, ela não existia. Eu vou ter também um segundo tempo, que é o tempo ao quadrado, e todos os dois eles vão estar divididos por 2. Uma outra fórmula, uma terceira fórmula, que é chamada de equação de Torricelli. Como é que ela funciona? A gente já serve para determinar parâmetros de movimento, como velocidades iniciais ou finais, distância percorrida ou aceleração, só que diferente da primeira fórmula que eu mostrei para vocês, ela não utiliza o tempo. Ela vai trabalhar aqui com a distância. A primeira fórmula, que era o voo atrás, ela tem a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, naquela fórmula, eu trabalho com o tempo. Nessa aqui, no caso, você utiliza ela no caso de não ter tempo. Tá? A questão ela te dá apenas distâncias. Distância, velocidade e aceleração, mas não te dá o tempo que foi gasto para chegar a determinado local. Então, o que você vai trabalhar? Com a equação de Torricelli. Como é que ela funciona?
você tem a velocidade final ao quadrado, ela é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação do espaço. Que estava marcando a tua distância no início e no fim, tá? Aqui eu vou dar alguns exemplos. O que acontece? Eu tenho aqui a primeira, que é uma partícula efetuando um movimento retilíneo desloca-se segundo a equação. Então, eu estou te dando uma fórmula aí. Ó. O espaço final é igual a menos 2 menos 4t mais 2t ao quadrado, onde S é a medida em metros, tá? E t em segundos. Determine o módulo da velocidade média em metros por segundo dessa partícula entre os instantes 0 e 4 segundos. 0 segundo e 4 segundos, certo? Então, essa fórmula aí ela é uma função horária do espaço para o movimento uniformemente variado. Para responder, eu vou fazer primeiro o que? Eu vou pegar, no lugar de t0, eu vou botar 0, já que ele está me dizendo que começa em 0 e termina em 4 segundos, né? Então, t0 igual a 0 na função horária do movimento. Então, no primeiro momento, no primeiro instante, no primeiro tempo que eu tenho ali, eu vou trocar o t lá na fórmula por 0. Tenho dois t's, então eu vou ter que colocar dois zeros. Então, ele vai ficar menos 2, menos 4 vezes 0, mais 2 vezes 0 ao quadrado. Então, do mesmo jeito, eu vou fazer lá com com o segundo tempo, que é 4 segundos. Eu vou pegar e colocar 4 nos dois t's. Então, eu vou ficar assim, ó, com a fórmula. Menos 2, menos 4 vezes 4, mais 2 vezes 4 ao quadrado. O deslocamento vai ser d. Primeira fórmula, quando eu resolvo ela todinha, ele vai dar menos 2, correto? E na segunda conta, que é do 4 segundos, vai dar 14 quando eu resolvo ela toda. Para calcular essa variação do espaço aí, ó, ele quer saber a velocidade média. Então, eu preciso da variação do espaço e da variação do tempo. A variação do tempo eu já tenho, que é 0 e 4. Mas eu não tenho variação do espaço. Então, para calcular o que deu no final da distância, que no caso é o do tempo de 4 segundos, e diminuo com o cálculo que deu do tempo zero, que é o começo do meu movimento. Vai ficar assim, ó, 14 menos 2. Então, 14 menos 2 vai dar 16. Por quê? Porque se você tem dois sinais de menos, ele vira sinal de mais. Na verdade, aí, nessa conta, eu vou ter 14 mais 2. Por isso que dá 16 metros. Essa é a minha resposta. Só que eu quero saber a velocidade. Para calcular a velocidade, eu já calculei a variação do espaço, vou calcular a variação do tempo, que é fácil também, que é 4 menos 0. Por quê? No fim eu tenho 4 e no início eu tenho 0. 4 menos 0, 4. Então, para calcular a velocidade, eu vou dividir o espaço, a variação do espaço que deu, pela variação de tempo que deu. A minha variação do espaço deu 16 e a minha variação de tempo deu 4. 16 dividido para 4, 4. Minha resposta, 4 metros por segundo. Essa é a velocidade que eu vou ter entre 0 e 4 segundos. Na próxima atividade aí, ele está dizendo assim, no jogo do Brasil contra a Noruega, o tira-teima mostrou que o atacante brasileiro Roberto Carlos chutou a bola diretamente contra o goleiro do time adversário. Né? A bola atingiu o goleiro com velocidade de 108 km por hora e este conseguiu imobilizá-la em 0,1 segundos, com o movimento de recuo dos braços. O módulo da aceleração média da bola durante a ação do goleiro foi em metros por segundo igual a... Aí eu tenho 5 opções, né? Para resolver isso aí, eu vou partir da ideia que eu preciso da velocidade inicial da bola, né? Para calcular essa velocidade inicial, eu não posso usar os 108 km por hora porque as unidades aí que ele está me dando são todas em metros por segundo. Lembra que a gente tem que fazer a conversão. Como ele está em quilômetros por hora para metros por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. Então, por isso que aparece ali na segunda linha 108 dividido por 3,6, que ele dá 30 metros por segundo. Esse é o valor que eu vou utilizar na conta. A velocidade da bola final é de zero. Ela vai parar a velocidade dela. A velocidade é zero. Para calcular a variação da velocidade, porque eu vou ter que calcular a aceleração, né? Então eu preciso da variação da velocidade e da variação do tempo.
Então, para calcular a variação da velocidade, é a velocidade final menos a velocidade inicial. A final é zero, porque a bola vai parar, e a inicial é de 30. 0 menos 30, eu vou ter menos 30 metros por segundo. Esse que é a minha variação da velocidade. No enunciado, ele diz que levou 0,1 segundo. Então, a minha variação de tempo vai ser de 0,1 segundo. Logo, para achar a aceleração, eu vou dividir a velocidade, a variação da velocidade, pela variação do tempo. Minha variação da velocidade é menos 30, que está ali na última linha, se você prestar atenção, e eu vou dividir isso por 0,1. Menos 30 dividido para 0,1 vai dar menos 300, tá? Metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de medida da aceleração. A alternativa correta aí seria a letra C. Na próxima questão, eu vou ter aqui o seguinte. O motorista está dirigindo um automóvel a uma velocidade de 54 km por hora. Ao ver o sinal vermelho, pisa no freio. A aceleração máxima para que o automóvel não derrape tem módulo igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Para a menor distância que o automóvel irá percorrer sem derrapar e até parar, a partir do instante que o motorista aciona o freio, ele quer saber qual a menor distância que o automóvel vai percorrer sem ele derrapar e até ele parar o movimento dele. E a partir de que instante que o motorista aciona o freio? Para isso, eu vou ter que fazer o seguinte: tirar o que eu tenho de informação do enunciado. Ele está me dizendo que a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado, só que como o carro está freando, ele vai parar, eu estou indo contra a minha trajetória. A minha aceleração vai ser negativa. Por isso que ele é menos 5 metros por segundo ao quadrado. A minha velocidade inicial, que é a velocidade que ele me diz lá no início, é de 54 km por hora. Só que eu vou ter que trazer a transformação. Então, 54 km por hora dividido para 3,6 vai dar 15 metros por segundo. Então, lembra sempre disso. Você tem que fazer as conversões. Se apareceu lá unidade diferente de medida, tem que fazer a transformação. E a velocidade final, como o carro vai ter que parar, ela vai ser zero. Como em nenhum momento ele me deu o tempo que eu vou agir aí, então nessa aí eu tenho que trabalhar com a equação de Torricelli. Eu não vou poder usar aquela do voo atrás. Eu vou ter aí velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação do espaço. É isso que ele quer saber, né? Ele quer saber qual é a distância que o automóvel vai percorrer. Qual é essa variação de espaço que o automóvel está correndo. Bom, a minha velocidade final vai ser zero, e zero ao quadrado é zero, certo? E eu vou ter a velocidade inicial ao quadrado, que vai ser de 15, menos 2. Por que mudou de mais para menos? Porque, como eu te falei, a aceleração é negativa. Então, ele vai mudar esse sinalzinho aí do meio. Na frente do 2 vai ficar um menos. Então, menos 2 vezes 5 vezes ΔS. O que vai acontecer aí é que eu vou ter que passar esses 15 ao quadrado, que vai dar 225. Ele vai passar para o outro lado da igualdade, no lugar do zero. Ele vai ficar menos 225. O menos 10, que vai dar ali de menos 2 vezes 5, ali da continha, que está do lado do ΔS, ele vai dar menos 10, né? Ele vai passar para o outro lado negativo ainda. Por quê? Porque eu vou mudar apenas de multiplicação para divisão. Então vai ficar assim, menos 225 dividido para menos 10. Menos com menos vai dar mais. E 225 dividido para 10 é que vai dar esses 22,5 metros aí, que é a resposta da questão. A minha variação de espaço, ou seja, o carro, para ele poder frear, para ele poder chegar em zero, para ele parar a velocidade dele, ele vai ter que percorrer uma distância de 22,5 metros. Por isso a alternativa correta é a letra D. Eu quero agradecer vocês por terem me assistido até aqui. E qualquer coisa, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp para tirar dúvidas. Não mandem as questões, ainda tem gente mandando foto das questões. São outros professores que estão pedindo isso. Para mim não precisa, o que eu quero é que vocês façam a questão. Eu vou sempre colocar uma online e uma em PDF para que você possa imprimir, para você guardar no seu caderno, tá? Então eu vou sempre mandar em 2 formatos para vocês, tá? Mas você só precisa fazer uma. Então você vai fazer a atividade lá, não se preocupe, faça com calma. Se você se enrolar com alguma questão,
entre em contato comigo para a gente ver o que está acontecendo, tá? Que eu vou ter o maior prazer de estar ajudando vocês, tá bom, galera? Muito obrigado. Tenham uma excelente semana, tá? Até a próxima.